Assembleia Notícias. A Assembleia Legislativa trabalha para melhorar a vida dos idosos. Agora é lei. Os deputados aprovaram um projeto que garante a meia passagem aos idosos no transporte intermunicipal. Vem cobrir uma lacuna e vem também cobrir um sonho de muitos idosos que é ter os seus benefícios assegurados pela lei. A nova lei vai beneficiar mais de 500 mil idosos em todo o estado. A vida inteira eles pagaram, né? Agora eles têm esse direito. Terão direito ao benefício os idosos com renda de até 2 salários mínimos. 85% da população idosa do estado de Mato Grosso percebe salário mínimo. Outra lei aprovada assegura incentivos fiscais para empresas que possuem pelo menos 30% de seus empregados com idade superior a 40 anos. A Assembleia trabalha e sua vida melhora. Olá para você que nos acompanha em mais uma entrevista aqui no RDTV. Eu estou ao lado dele, que está no seu segundo ano efetivo de mandato, já que ele assumiu a cadeira deixada pelo governador Pedro Taques quando era senador da República. Ele é natural do Rio Grande do Norte e tem a base eleitoral em Rondonópolis. Estou falando dele, o senador José Medeiros, do PPS. Olá, senador, e obrigada pela presença aqui no RDTV. Eu que agradeço. Senador, me fale um pouquinho como foi o primeiro ano efetivo de mandato, como eu disse, em 2015. Superou as expectativas ou foi mais difícil do que imaginava? É um desafio muito grande. O Senado Federal, a Câmara Alta do Legislativo Brasileiro. É ali que normalmente se discute os temas, os grandes temas nacionais. E também um grande desafio porque eu estava substituindo um grande parlamentar. Estava substituindo nada mais, nada menos do que Pedro Taques. Pedro Taques que já há um ano que saiu do Senado e é como se não tivesse saído. Até hoje é citado, muito bem lembrado. Projetos relevantes que apresentou ainda correm pelas comissões. Então substituir um parlamentar dessa envergadura que fez um mandato relevante, realmente não vou dizer que era um desafio pequeno, era um desafio muito grande. Mas eu faço um balanço positivo. Como foi essa mudança para Brasília depois de sair da base eleitoral ali em Rondonópolis? Então, muda tudo, né? Muda tudo. Brasília, desde o trânsito, que você tem que dar uma estudadinha para tentar entender. A vida mudou toda. Eu, por exemplo, não exercia mandato parlamentar. Eu era funcionário público, era um servidor público, e aí de repente você se vê no Senado Federal vendo a história acontecer em tempo real. Então é totalmente uma reviravolta. Me fala um pouquinho, senador, da sua participação nas comissões. O senhor falou de que substituir o governador Pedro Taques não foi uma tarefa fácil diante da atuação dele no Senado, né? E a participação do senhor nas comissões, nas discussões ali na maior casa parlamentar do país? Então, na verdade, as comissões, elas são, eu digo que é o coração do legislativo, é o coração onde bombeia, vamos dizer assim, é onde que alimenta o plenário, porque geralmente o grande público acompanha o que acontece no cenário, na arena, vamos dizer assim, do plenário. Mas para que vamos dizer assim, para que aquele show ocorra, para que aquilo ocorra, é preciso ser alimentado por projetos já maduros que foram amplamente discutidos nessas comissões. E é onde ocorre tudo ali, vamos dizer assim, o grande debate legislativo mesmo ocorre nas comissões. E é uma loucura, porque o Senado, às vezes você está, no mesmo momento, participando de 3, 4 comissões. Então você vem, participa, faz um debate num assunto, corre para outras vezes, você está tratando de energia nuclear em um, saúde em outro, educação em outro. Então, é ao mesmo tempo, é realmente muito dinâmico. Quem chega se assusta, porque geralmente a gente está acostumado a fazer uma coisa, depois faz outra. Ali, é ao mesmo tempo, concomitante. Então, mas é um trabalho muito, para quem gosta do parlamento, é muito gratificante, muito rico. Ali nas comissões é o local para onde são chamados os especialistas nos assuntos, e é ali onde a gente faz, vamos dizer assim, faz o preparo, o alicerce da legislação que vai, da legislação que vai chegar para o público. O senhor está participando de quais comissões especificamente? Eu participo da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Agricultura
da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão de Ciência e Tecnologia e da Comissão de Desenvolvimento Regional e ainda participo também da Comissão do Senado Futuro, que é uma comissão que foi criada, cujo presidente, inclusive, é de Mato Grosso, é o senador Hélito Fagundes. Certo. Senador, nos fale um pouquinho das condecorações que o senhor recebeu em razão da atuação nesse primeiro ano de mandato. Apesar das dificuldades, desse enfrentamento a esse novo cenário, o senhor recebeu alguns prêmios. Isso reflete nesse esforço do senhor em dar conta do trabalho? Olha, eu falo, ao mesmo tempo que foi um grande desafio substituir o Pedro Táxi, eu sempre disse que eu me sentia como Amarildo na Copa de 62, quando de repente Pelé se contundiu e ele teve que substituir Pelé. Então a expectativa baixa em relação a ele teve que sobressair, acabou fazendo um grande sucesso naquela Copa, marcando 3 gols, inclusive no primeiro jogo. Mas o que acontece? Esse desafio também foi um estímulo para que pudesse trabalhar muito. E eu acabei sendo um dos senadores em termos de produção efetiva ali no balanço final do ano, fiquei em 8º, que mais produziu em termos de projetos, enfim, no trabalho, em participação, em uso da tribuna, das comissões, essa coisa toda. Então, isso acabou culminando e tivemos a grata surpresa de que no final do ano, chegando próximo a dezembro, ali todos os anos existe uma avaliação através do Congresso em Foco, que é um site dos jornalistas que acompanham o trabalho no plenário, em uma parceria com o grupo Folha de São Paulo. Eles fazem esse balanço e acaba condecorando, através de uma votação pública e do jornalista, os senadores. E, de repente, eu me vi lá entre os 10, fiquei 4º numa das categorias, em 7º e 8º, enfim, mas ficou entre os 10 em todas as categorias. Então, assim, eu falei, foi uma chancela muito bacana, falei, para Mato Grosso, muito importante, porque dentre os 81 senadores tem um lá de Mato Grosso. Eu falei, Mato Grosso pontuando. Esses dias a senadora Ana Amélia falou, olha, Medeiros, você fica aí só contando vantagem desse Mato Grosso. Eu falei, se alegre, porque tem muitos sulistas lá no Mato Grosso. Mas assim, a senadora Ana Amélia é uma pessoa extraordinária, eu até brinco com ela, falou, olha, Mato Grosso é um pouco filial do Rio Grande do Sul, porque os sulistas vieram aqui ajudar a gente a fazer esse desenvolvimento todo. E eu estou sempre dizendo, olha, nós somos o maior rebanho, o maior produtor de grão. Soja. Então esse desafio acabou levando a gente receber essas condecorações que não significa que o Medeiros é o melhor da bancada de Mato Grosso. Não, mas é importante porque, principalmente eu que estou chegando, serve de estímulo para continuar trabalhando. Evidencia a questão dos projetos. Qual o senhor mais destaca nesse primeiro ano efetivo de mandato, tanto na questão de emendas parlamentares quanto na mudança mesmo da Constituição? Olha, tem vários projetos que eu tenho apresentado ali. Um que eu apresentei, que em que pese possa não parecer, mas eu tenho tido uma preocupação muito grande com o verdadeiro genocídio que tem ocorrido no trânsito brasileiro. Eu apresentei um projeto que ele se refere às pessoas que dirigem alcoolizadas. Ele torna ali uma mais efetiva e dá condições ao Estado de que, se a pessoa for reincidente, for pega reincidente embriagado ao volante, ou mesmo ele provocar um acidente no trânsito, que esse projeto permite que ele perca o veículo automaticamente, né? Esse é não só a carteira de habilitação, mas também o veículo. O veículo. Imediatamente esse veículo seria confiscado para quê? Dentre outras coisas, para indenização da vítima, se for o caso. Então esse é um dos projetos. Também apresentei um projeto, e aí se refere à questão agrícola aqui do nosso estado, mas que afeta todo o país também, que é a desoneração da cadeia do algodão em relação a PIS, COFINS, porque tem toda essa discussão de como as cooperativas, elas acabam não tendo que pagar isso. Então, se tem uma cooperativa e tem o produtor, pessoa física, no momento que vai vender, a cooperativa já sai 10% ganhando na frente, né? O que acontece? Aí cada produtor acaba fazendo sua cooperativa. De certa forma, jogando para, vamos dizer assim, quase que para ilegalidade. Há um monopólio aí de toda a cadeia. Exato. Então eu fiz o seguinte, olha,
e acaba o Estado não sendo beneficiado e ficando em segurança jurídica no campo. Acabei colocando um projeto também nessa linha. Então são vários projetos também, como a possibilidade do trabalhador rural poder fazer mais hora extra, porque no campo é diferenciado, não é como na cidade. Às vezes está chovendo, às vezes e precisa fazer mais um pouco de hora extra, então tem projeto nesse sentido. Nos fale um pouquinho também, senador, sobre os seus projetos ligados à segurança das fronteiras. Uma vez que a formação do senhor, né, o senhor, como disse, é servidor público antes de senador, Sim. como policial rodoviário federal, e sabe da relevância das nossas fronteiras para assegurar segurança, não só de pessoas, mas até a segurança animal, a sanidade animal. Nos fale um pouquinho sobre os projetos ligados às fronteiras. Olha, eu tenho brigado muito na Comissão de Desenvolvimento Regional. Eu tenho dito o seguinte: a segurança da fronteira não se faz só com polícia. Repressão. Não se faz só com a repressão. A segurança da fronteira passa principalmente por um cinturão, uma proteção de desenvolvimento regional. Porque os nossos jovens, eles estão sendo cooptados pelo narcotráfico. Então, eu tenho brigado muito por isso. Também tenho feito gestões, para que possa ser melhor equipada a polícia, porque nesse momento, os traficantes vão nos ouvir, mas já sabem que é uma realidade. Nesse momento nós não temos 20 agentes do Estado. Quando eu digo Estado, é União, Estado... Governo do Estado. Exatamente. Nós não temos 20 agentes nesse momento cuidando dos mais de 700 quilômetros da nossa fronteira. Então eu tenho durante esse ano eu briguei muito, lutei muito para que a gente pudesse mudar esse quadro. Ao final do ano, acabamos sendo contemplados pelo governo federal. Agradeço ao ministro da Justiça, à bancada do Estado de Mato Grosso, ao governador do Estado, Pedro Taques, que foi lá no Ministério da Justiça conosco, e conseguimos, na época estava o deputado, enfim, estava toda a nossa bancada. E veio um helicóptero para ajudar a patrulhar essas fronteiras. É muito importante que é um apoio aéreo, e como ali é um queijo suíço, se tem um apoio aéreo, pode ter uma plataforma maior de observação. Então, eu acho que acabamos fechando o ano com chave de ouro nesse quesito. Agora, isso não significa que ganhamos a guerra. Precisamos avançar. Precisamos avançar, que o governo federal possa dar maior suporte ao governo estadual, que possa dar maior suporte à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal, porque esses órgãos estão sendo sucateados. Essa é a grande verdade. No momento em que a gente tem essa luta e que tem um aumento de demanda por segurança pública, a Polícia Rodoviária está fechando postos, a PF está com poucos agentes, e aí eu tenho dito sempre, é bem mais barato ao governo federal combater o narcotráfico na entrada, no atacado, do que na petequinha, no varejo, lá nas favelas do Rio. Tá certo, senadora. A gente encerra essa primeira parte do nosso bate-papo e voltamos já para um segundo momento, ok? Ok. Combinado, então. Você continue com a gente acompanhando essa e outras entrevistas aqui do RDTV no endereço que você já sabe, rdnews.com.br/rdtv. Até logo!